A adultização infantil é um fenómeno que pode acontecer quando nós temos a responsabilidade do adulto numa criança, ou seja, queremos criar uma criança no adulto em miniatura. E isto pode haver em vários fenómenos, desde a parte das redes sociais, em que quando estamos a pôr a criança com filtros com maquilhagem, a colocar roupas mais sexualizadas, mais pequenas. Também quando está um processo de divórcio, por exemplo, pomos a responsabilidade toda na criança e não no controle parental ou nos seus tutores. Também na situação de irmãos, cuidar dos irmãos mais novos, pôr a responsabilidade toda naquela criança e não nos adultos que deviam estar a fazer esse papel. São todos fenómenos que a adultização explica a seguir, com impactos também na saúde mental. Começar a usar roupas como crop tops, saltos altos, unhas de gel, maquilhagem excessiva, skincare, isso tudo são tudo comportamentos que nós adultos devíamos adotar e não uma criança. Claro que nós temos alguns momentos em que podemos fantasiar na altura da criança com alguns objetos de adulto e é normal que nós façamos porque nós estamos a espelhar aquilo que nós vemos no comportamento do adulto em si, mas não é algo expectável de fazer diariamente, nem será um código de roupa para sair à rua todos os dias, são alguns momentos. E nós passamos muito isto com as crianças quando decidem usar, experimentar os saltos altos dos pais, de experimentar alguma roupa da mãe, algum casaco, alguma maquilhagem, mas há aquele período de tempo em que ele está a brincar e não a usar isto como a sua identidade de vestuário. Este fenómeno está cada vez mais presente através das redes sociais e dos meios de comunicação, mas sempre esteve presente no nosso dia-a-dia. Desde os concursos de Miss, em que as crianças usavam roupas mais adultas, maquilhagens excessivas e grandes cabelos, como também na parte do divórcio, em que assume o papel de controle parental e sem ser os tutores a fazerem esta mediação nesta relação. Mas hoje em dia, de facto, as redes sociais como o TikTok vêm demonstrar crianças a ter comportamentos de adulto, na parte das danças sexualizadas, nas roupas que usam, nas coreografias que também estão presentes, também naquela rotina de skincare, de mostrar o Get Ready With Me, são coisas que as crianças cada vez mais estão presentes nas redes sociais, que são expostas através dos seus tutores e dos seus pais. Como nós falamos da parte do divórcio, por exemplo, quando colocamos a responsabilidade da comunicação entre o casal na criança, na mediação deste processo, é a adultização. Ela não tem capacidade para fazer este raciocínio, não tem moralidade de poder escolher também num processo destes e não deve ser ela a fazer a ponte da comunicação entre o casal. Outro processo de adultização é mesmo a exposição nas redes sociais. Ela não tem consentimento que isto está a acontecer, nem tem a percepção da imagem que está a passar. Simplesmente está a representar um papel, está a fazer algo de forma inocente na visão da criança que depois poderá ter um impacto diferente no adulto que está a consumir este tipo de produto. Outro exemplo também muito simples é quando nós damos a responsabilidade de cuidar da criança mais nova. Eu percebo que a nível cultural é normal ou é normalizado nós podemos cuidar dos nossos irmãos mais novos e sim, nós podemos ter este papel de educação, mas não é o papel que define toda a rotina daquele irmão mais novo que a criança deve assumir. Pode estar aqueles 5, 10 minutos a vigiar o irmão, por exemplo, pode ter aqueles meia hora diária para cuidar do irmão, para brincar com o irmão e trazê-lo para as brincadeiras e estar aqui a desenvolver essa parte cognitiva, mas não é ela responsável das refeições, do banho, da orientação do dia-a-dia, da rotina da família, não deve ser da responsabilidade da criança. Isto são tudo fenómenos de adultização que podem passar despercebidos, mas que a longo prazo e na adultez vai ter um impacto muito grande na sua saúde. Nós temos que refletir porque é que a criança está a consumir este tipo de conteúdo. Se ela está a consumir é porque alguém está a permitir que assim o faça. Está a espelhar aquilo que ela vê em casa ou está à procura pelos colegas, por exemplo, de escola que consomem este tipo de conteúdo. Nós podemos ter o papel, sim, de controlar e de limitar a chegada deste conteúdo à criança, porque ela de facto está a dançar de forma inocente, só são uns passos de coreografia, mas para quem está a ver noutra perspectiva, pode não ser assim tão inocente. Não vamos também limitar tudo, porque há coisas que nós não conseguimos controlar e a escola proporciona este desenvolvimento e esta promoção de algumas músicas, algumas danças, entre elas, por exemplo, o cavalinho.
bocadinho, que é comum entre as crianças dançar de forma inocente, mas nós podemos controlar e podemos também explicar que se calhar não é a forma mais correta de expor em público. Pode dançar também só no privado ou no seu seio familiar, não é necessariamente obrigatório publicar ou expor a criança esse tipo de situações. O impacto ocorre, é verdade, e a longo prazo, porque o tipo de criança que é exposta a este conteúdo diariamente tem a sensação que para ser aceite e para se sentir seguro e confortável precisa da exposição. E esta exposição a seguir atrai os tais likes, os tais comentários, as tais validações externas que ela necessita. E por aí afora vai ser um adulto que vai precisar sempre desta exteriorização para sentir-se amado e aceito no grupo. E depois também temos a parte da sexualidade, que pode começar a iniciar uma sexualidade precoce, não pela situação da haver o tema de sexualidade em si, mas porque ela pensa que para ser aceite, quanto mais eu mostrar, quanto mais, aliás, eu mostrar do meu corpo, mais validação eu vou ter. Por isso pode sentir que a proximidade sexual seja uma validação para ser aceite no seu grupo, nos seus pares. Que, ao contrário daquilo que nós vamos falando, que a sexualidade, quando é abordada de forma consciente, educacional, invalida aqui a necessidade de ter uma experiência mais precoce ou ter uma experiência sem conhecimento, sem eu conseguir estabelecer os meus limites, sem eu conseguir perceber o que é o meu corpo, o que é que eu quero transmitir, o que é que eu não quero transmitir, onde é que pode tocar, onde é que não pode tocar, onde é que eu me sinto confortável. E depois também, a longo prazo, sendo a infância uma fase tão curta da nossa vida e que nós todos precisamos de sentir, se nós não vamos vivenciar, mais tarde eu não posso recuperar esta fase na minha vida. Então vou ter que procurar outras situações para solucionar. E nós vamos encontrando hoje em dia algumas respostas de fenómenos também sociais para recuperar um pouco da nossa infância. Desde elas, por exemplo, um grande exemplo hoje em dia é o boom dos lavabos. Porquê é que nós vamos todos agora procurar acessórios que são infantis para acrescentar no nosso dia-a-dia? Também para recuperar um bocadinho da nossa infância, a nossa parte de segurança, aquela altura em que nós não tínhamos que pensar em grandes coisas, não tínhamos que resolver os assuntos dos adultos, não é? De esperar de resolver as contas, o meu trabalho, gerir uma família, que é tudo trabalho de adulto e não da criança. E isto é um escape que nós vamos procurando em várias situações do dia-a-dia. E este tipo de crianças vão procurar este escape e maioritariamente não é de uma forma saudável. Quando nós estamos a partilhar uma criança na rede social, nós estamos a iniciar a sua pegada digital o mais precoce possível. Nós sabemos o impacto que poderá ter no futuro e está sem o consentimento também desta criança. E depois nós não conseguimos controlar o público que está por trás do ecrã, não sabemos que tipo de pessoa está ali. Aquilo que pode ser uma memória para mim, uma memória agradável daquela criança e partilhar com as outras pessoas, e até pode ser um vídeo cómico, para outra pessoa pode ser algo erótico, algo sexualizado, e nós não podemos controlar isso. E depois não conseguimos controlar também onde é que ele vai parar, seja grupos privados de Telegram, do WhatsApp, por aí afora, que são pessoas específicas que procuram este tipo de conteúdo e que a seguir usam de forma sexualizada. E aí está um grande perigo nas redes sociais, tanto nas redes sociais como também no nosso dia-a-dia. Quando expomos a criança, por exemplo, a situações de nudez na praia, nos parques infantis, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia é fácil termos um telemóvel à mão, é fácil conseguir uma fotografia, uma filmagem, e depois a forma como nós partilhamos e a forma como nós vemos, a visão do adulto nunca será igual à visão de uma criança. Qualquer tipo de conteúdo que para nós pode ser inocente, para outra pessoa pode ter outra perspectiva. Caso seja alguém que tenha, por exemplo, parafilia pedófila, pode procurar este tipo de conteúdo para a seguir assumir a sua necessidade sexual, e isto é muito preocupante. Quanto mais nós conseguimos proteger, evitar este tipo de projeção das crianças nas redes sociais, nós estamos a proteger também que este conteúdo não caia nas mãos que não deve ser ou que não devem ser a seguir partilhados de forma excessiva.
porque o algoritmo digital também funciona dessa forma. De um vídeo simples de uma criança vai gerando vários tipos de vídeos deste género e depois nós temos um perfil na rede social específico para alguém que queira este consumo digital, que não é o mais saudável. O vídeo do Felca vem mostrar um fenómeno que já a acontecerá há muito tempo, mas que ninguém abordava. Ninguém tinha a coragem de ir à frente e falar, porque ele demonstrou de facto o nível de pessoas que assistem este tipo de conteúdo, desde pais, mães, pessoas com conteúdo erótico e sexual a vigiar aquelas imagens, as pessoas que promovem este tipo de situação e também os tutores destas crianças que estavam expostas a este tipo de conteúdo. E vem mostrar que era preciso alguém dar o passo em frente, porque senão passava completamente despercebido. Era algo inocente, nós até podemos comentar aqui e ali, mas ninguém põe à frente para pôr a justiça a trabalhar neste sentido. Porque a ideia é, são só crianças a dançar, são crianças a fazer um reality show, mas até que forma é que elas têm a capacidade cognitiva de perceber se aquilo tem algum trauma ou não na sua vida. Até que forma elas conseguem controlar a sua vida de todo para poder dizer não ou sim aquilo que elas querem fazer. Porque se elas não têm as bases que precisam, o conforto, a segurança, é claro que para elas é normal este tipo de conteúdo para receber a seguir a atenção de volta. É isto que ele vai transmitir, alertar que não é saudável de todo. De facto, estão a adultizar crianças para conteúdo a seguir mais erótico, mais sexual, para outro tipo de pessoas que consomem este conteúdo em si. E depois o impacto que pode ter, porque estas crianças não veem a maldade que os adultos estão a ver. Porque ela não tem esta percepção, não tem esta capacidade moral para conseguir fazer esta distinção. Cabe a nós, os adultos, os tutores, de poder defender e poder assegurar o conforto destas crianças. Se nós achamos que a ideia que é partilhado vídeos sexuais de crianças quando estão a expor a seu corpo, quando estão a expor em posições mais sugestivas a esse tipo de conteúdo, mas na realidade um vídeo simples de um balouço, a comer um gelado, a passear com a sua família, num tipo de refeição, pode ser tudo usado de forma erótica ou sexualizada por alguém que tenha um olhar não saudável sobre esta perspectiva. E que para a criança não vai saber fazer esta distinção e até pode validar, pode achar piada, pode rir, pode sorrir para este tipo de situações, mas não consegue perceber que o outro lado pode estar a ter um olhar mais promíscuo. E nos acaba a nós, então, os familiares, os tutores, os pais, fazer esta distinção e proteger a criança neste tipo de conteúdo, para não cair a seguir na tal rede, nos tais links e nos comentários que a seguir sugerem que vá visualizar aquele grupo e encontrar vários tipos de conteúdos de crianças em situações banais, que para nós pode ser uma memória boa, pode ser engraçado, pode gerar um meme até divertido entre família, mas que para o outro lado pode ser de facto um conteúdo erótico. Não há distâncias e ela está presente em todo o lado. Foi no Brasil que gerou isto, porque o Felca teve a coragem de se pôr à frente e de denunciar esta situação. Mas em Portugal também facilmente encontramos no TikTok, podemos pôr crianças e aparecem imensos vídeos e crianças estão a ser usadas como produto, como uma marca, como lifestyle dos pais, como promoção de likes e gostos e seguidores. São usadas sempre para ter uma atenção que não são elas que precisam, na realidade, são as pessoas que estão a gerir este tipo de páginas, este tipo de conteúdos. Não é difícil, aliás, de encontrar, por exemplo, Get Ready With Me, quer dizer, uma criança que vai explicar qual é a roupa que vai usar, qual é a maquilhagem que vai usar, qual é o estilo que ela gosta de vestir. Isto é tudo incutido pelos tutores, não é a própria criança que tem esta capacidade. Nós antigamente até escolhíamos a roupa e até punhamos coisas completamente alternadas e por aí afora, e os nossos pais até nos deixavam ir e ficámos até uma semana com a mesma roupa e estava tudo bem, mas não éramos expostos nas redes sociais desta forma.
E o que para mim pode até ser divertido e engraçado, e até ter algumas ideias às vezes de algumas roupas, porque hoje em dia a roupa também já está muito uniformizada, não é? Por outro lado, pode ser como um apelo para uma proximidade. Aquela criança está a sugerir que eu me aproxime, ela até gosta de mim, ela até acha piada, e se eu puser uns comentários e uns gostos, acho que também tenho um feedback positivo. Ou seja, estou a criar aqui uma ponte de proximidade que não é saudável, quando nós vamos ver que a maior parte também dos comentários são feitos por adultos, e sem querer definir muito os géneros ou limitar, mas a maior parte continua a ser do género masculino. E isto faz-nos pensar o que é que um adulto leva a comentar vídeos de crianças, por exemplo, com o género gosto muito, estás muito bonita, fica-te super bem, acho que devias de usar mais, devias fazer mais vídeos do género. O que é que leva um adulto a ter este tipo de comentário? E o que é que me leva a mim, como tutora e familiar, a aceitar também que isto aconteça? Nós podemos promover a nossa infância relembrando os nossos tempos também de infância, proporcionar isso às crianças, novamente o brincar na rua, procurar os amigos, os jogos, atividades em casa, atividades em família, e depois também nós temos que fazer o nosso papel, porque as crianças são esponjas e são espelhos. Se eu estou sempre ao telemóvel e nas redes sociais, eu não posso esperar que a minha criança também não queira estar no telemóvel e a brincar nos ecrãs, porque ela está a ver eu fazer isso, ela está-me a ver satisfeita também neste tipo de conteúdo, por isso ela vai tentar fazer igual. Por isso eu aconselho sempre, por exemplo, em alturas de refeição, quando nós vamos jantar fora ou mesmo em casa, deixar sempre os telemóveis de parte. Isso é um passo que parece básico, mas acontece muito no dia a dia. Deixar os telemóveis de parte, reduzir o tempo de ecrã, fazer com que o tempo de ecrã seja algo satisfatório e algo que eu mereça e não como algo habitual, como rotina. E aí nós vamos criando métodos saudáveis, tanto para nós como também para as crianças que nós temos lá em casa. Reduzir o tempo de ecrã, evitar o tempo à noite também, porque a nossa melatonina fica diminuída se nós estamos a projetar a luz, o filtro azul no nosso dia-a-dia, principalmente à noite, e depois também reduzir nas refeições, isso, tentar limitar ao máximo. E sim, dar os tais 5, 10 minutos, meia hora de ecrã por dia, em que ela também esteja a brincar algo que eu veja que é saudável, que é educativo e que também vai lhe fazer crescer na sua pegada digital e na sua literacia digital, que também é importante. Eu gostava de deixar uma mensagem que as redes sociais, tudo o que seja meios eletrónicos, nós devíamos tentar atrasar o máximo que nós conseguíssemos. Não colocar logo os ecrãs à frente das crianças, porque elas precisam de estimulação cognitiva. E a estimulação cognitiva nós podemos procurar fora dos ecrãs, podemos procurar nos parques, podemos procurar no convívio com amigos, podemos procurar no convívio com os pais, com legos, com vários brinquedos de construção. Isto tudo pode trabalhar a nossa parte cognitiva, a nossa atenção, a nossa capacidade de frustração, perceber aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto também, o tipo de brinquedo que eu vou procurar. Isto faz-se fora dos ecrãs. Quando nós começamos a introduzir os ecrãs no telemóvel, fazer um controle, não é só andar em cima, estar a ver o que é que ele está a ver no ecrã, mas sim fazer o controle parental naquela eletrónica, naquele telemóvel, por exemplo, ou no tablet, ter também curiosidade sobre o conteúdo que ele gosta, o que é que ele procura, mostrar-me interesse, não deixar só na mão daquela criança e ok, ele fica ali a brincar, a jogar 5, 10 minutos e está tudo bem. Não, ter interesse naquilo que ele está a jogar, para eu perceber o que é que está a funcionar com ele, qual é o tipo de estímulo que ele procura. E depois também a parte da sexualidade, falar sobre o assunto sem grandes dramas, sem grandes tabus e preconceitos, mas sim introduzindo aos poucos e percebendo quando é que ele também procura, tem curiosidade sobre este tema, e falar sobre isso abertamente. Nós só conseguimos controlar a nossa vida se nós tivermos conhecimento base de todos os temas dos nossos pilares, e a sexualidade é uma delas. E como nós falamos no início, a sexualidade não é para iniciar a nossa vida sexual o mais precoce possível, mas sim para eu perceber como é que ela funciona e quais são os meus limites. Novamente, os limites são importantes em tudo na nossa vida, e na sexualidade é super importante. Eu perceber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, onde é que podem tocar, onde é que não podem tocar, o que é que eu devo avisar aos meus pais, quando é que eu devo falar também com os professores sobre isso.
todos nós devemos estar em alerta. Quando alguém tenta entrar em contato comigo nas redes sociais, também falar com os pais sobre esse assunto, limitar ao máximo que esta exposição também nas redes sociais, para que nós estejamos também mais descansados e consigamos viver a nossa vida com a sua plenitude e com a sua felicidade também. Porque as redes sociais não proporcionam assim tanta alegria e tanta felicidade como elas próprias vendem. Nós conseguimos procurar o tal vínculo que nós precisamos no nosso dia a dia, na parte social, no mundo cá fora.